Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O tema do nosso mês é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. A palestrante de hoje é a nossa amiga Fernanda Cardial, que é trabalhadora da Mansão do Caminho, que gentilmente aceitou o nosso convite, e hoje ela vai nos falar sobre a missão do Espiritismo, educar para salvar. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A leitura de hoje é do livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 24, o item intitulado Restabelecendo a Verdade. O Espiritismo vinha desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que fora deturpado, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade. Em cada espírito deve enriquecer a catalogação de seus próprios valores. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nesses tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade deste encontro de tanto aprendizado. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai amado, envolvendo-nos com a tua luz, com tua paz e o teu amor. Abranda nossos corações, abre nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa amiga Fernanda para o estudo de hoje. Que o teu Evangelho, Mestre, seja o nosso guia de conduta nesta jornada terrena e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todos os nossos momentos difíceis. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto,
nesta oportunidade bendita. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos ouvir então a nossa amiga Fernanda. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. A missão do Espiritismo é trazer Jesus de volta com suas lições, seus ensinamentos. Por isso o Espiritismo é chamado de cristianismo redivivo. O Espiritismo traz, em suas características fundamentais, toda a proposta de Jesus. Evidentemente que numa linguagem filosófica, numa linguagem educacional, numa linguagem científica, porque é, sobretudo, uma proposta de renovação do ser espiritual que somos todos nós. Por isso, a missão do Espiritismo é educar. A educação é a única forma mais concreta de resgatar a criatura humana da sua condição de primitivismo, dessa condição que ainda nos torna arraigados aos nossos impulsos primários da evolução. Por mais que mulheres e homens inteligentes, sábios, estudiosos e pesquisadores nas mais variadas áreas de atuação e de conhecimento humano se envolvam, se dediquem, se debrucem sobre essa grande obra de redenção da humanidade através da política, da arte, da saúde, de tantas outras áreas, é imprescindível que se trabalhe a educação do ser. Não é apenas a instrução formal que já é realizada nas escolas, tanto no setor público quanto no setor privado. É a educação do ser que somos. E essa educação, ela permeia não apenas a informação externa, mas, sobretudo, a possibilidade do desdobrar de todas as potencialidades que trazemos em nós, porque somos filhos de Deus. Jesus disse um dia que brilhe a vossa luz. É porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Certamente essa é uma das maiores lições que Jesus nos ensinou, de que Deus é o nosso Pai. E como Ele é todo luz, todo amor, Ele é a perfeição, tudo que foi criado por Deus, e nós todos somos criação de Deus, o universo inteiro é resultado do trabalho divino, traz a marca de Deus. Que a gente pode ver, como Jesus ensinou, que é a presença da luz em nós, só que em forma de germe, de potencialidades. Todos nós sabemos que educar é um processo de dentro para fora. Todo aquele que se propõe se tornar educador é um facilitador, uma facilitadora do processo de desenvolvimento do ser. É preciso que o ser se empenhe no processo de autoeducação, que possa aderir ao crescer, perceber em si a necessidade de crescimento, de autossuperação, de experimentar a vida para crescer, viver experiências novas, desenvolver habilidades, aptidões, mais do que um conhecimento intelectual, mais do que esta ou aquela destreza, desenvolver todo o seu potencial interior. A criança, o jovem, o adolescente, o idoso, todos nós, encarnados e desencarnados. Só se pode pensar numa era nova, só se pode pensar na construção de uma mulher e de um homem de bem através da obra da educação. É por isso que o Espiritismo é uma filosofia, é uma doutrina, como se queira conceituar, sob seu aspecto filosófico, religioso ou científico, de caráter educador. Porque a própria proposta divina é uma proposta de educação. A reencarnação é uma proposta de educação. Cada vez que estamos reencarnados, estamos desenvolvendo todos esses potenciais, todas essas possibilidades de desenvolvermos o divino em nós. O que vem de fora é processo que pode facilitar e deve facilitar. A pessoa que se propõe ser mestre é alguém que apresenta pressupostos, apresenta processos educacionais, mas se o educando não aderir a essa vontade de crescer, de aprender, de se desenvolver, o processo não funciona.
É como se fosse um faz de conta, em que o mestre faz de conta que ensina e o discípulo, o aluno ou aprendizando faz de conta que aprende. E quando se pensa em educação moral, essa perspectiva é muito mais grave. Se apenas temos a expectativa de um desenvolvimento cognitivo e intelectual para tornarmos o mundo melhor nessas diversas áreas do conhecimento, isto é pouco, porque o mundo já tem, do ponto de vista intelectual, um grande desenvolvimento. A partir do iluminismo, da revolução de ideias, a partir de uma série de processos de natureza intelectual, política, filosófica, o mundo deu uma grande alavancada do ponto de vista intelectual. Mas a educação moral está por ser feita, por assim dizer. As propostas estão presentes. Jesus sempre se preocupou em estabelecer no cenário terrestre todos os seus emissários, tanto aqueles que o antecederam como que vieram após a sua vinda na Terra. Ele, como nosso mestre maior, o educador por excelência, sempre acompanhou-nos através desses emissários, mulheres e homens de alta envergadura psicológica, filosófica e moral, cada um com suas possibilidades, seus talentos e seus recursos, para ajudar a criatura humana a se dignificar, no sentido da dignidade humana, do aprendizado e da vivência do amor, com a linguagem adequada a cada época, a cada cultura. Mas todo e qualquer esforço externo que não conta com a adesão interna daquele que é convidado à tarefa de educação, de se propor crescer, de se propor desenvolver-se através da educação, não traz o êxito necessário se não há essa vontade própria, exercitando o seu livre-arbítrio. O educador de fora, o pai, a mãe, o evangelizador, a professora, o professor, qualquer pessoa que ocupe esse papel de facilitador do processo de educação, é alguém, como o próprio nome diz, que facilita, que utiliza metodologias, métodos, recursos, metodologias ativas ou de qualquer outra natureza que provoque no educando o desejo de aprender, de crescer, de desenvolver o pensamento crítico, de aprender a desenvolver aqueles pilares fundamentais de desenvolvimento do ser. Mas é preciso aprender a descobrir o seu ser interior, aprender a fazer e desenvolver habilidades, destrezas, aprender a conviver com o outro, aprender a desenvolver o melhor de si, a essa potencialidade. Não é possível esperarmos que a criatura humana desenvolva qualidades e virtudes se não há uma sementeira anterior. E esta é resultado do esforço daquele que se propõe educar, pai, mãe ou qualquer outro educador formal, por assim dizer, mas também do educando, daquele que acolhe a proposta educadora, mas se torna o próprio autoeducador. Ou seja, é realmente uma proposta de convite severo para que cada um se autoeduque. E no caso de crianças e jovens, que aprendam a desvelar o mundo interior para assumirem devagarinho o processo de autoeducação, de descobrir esses tesouros internos que todos trazemos na forma de potencialidades, desses talentos que o Criador colocou em todos nós, mas que espera o esforço, a vontade, o empenho para que esses valores internos, esses tesouros cresçam, se apresentem, se multipliquem e produzam os maravilhosos frutos da sabedoria, da virtude, de todas as virtudes que Jesus exemplificou, que Jesus ensinou, que Jesus viveu. E o Espiritismo, ele se propõe um processo em que o ser assume sua educação. O Espiritismo é uma doutrina que ilumina consciências. Não é alguém que conduz um cego pela mão e que este cego, que não desenvolve seu próprio senso crítico, não faz sua escolha. Porque autoeducar-se significa assumir a direção do seu processo de crescimento, do seu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autoeducação. Porque sem isso não conquistamos a autoiluminação. Não conseguimos alcançar a meta da conquista da plenitude. Normalmente,
por muitas distorções que nos permitimos, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, ficamos aguardando que o outro nos eduque, que o outro nos ensine a forma mais adequada de crescer, de desenvolver esta ou aquela qualidade, destreza, habilidade, potencialidade. Muitas vezes até mesmo pais ou até educadores formais esperam que o educando desenvolva esse conhecimento, muitas vezes de natureza cognitiva, de conhecimento, de habilidades técnicas, para ser portador de um diploma, de um certificado e lançar-se no mundo como uma vencedora ou um vencedor. Alguém que vai se sobrepor por esse conhecimento, por essas habilidades e vai conquistar o mundo, desenvolvendo a autonomia intelectual, autonomia econômica, produzindo conhecimento, produzindo saber. Tudo isso é importante naturalmente, mas quando observamos o próprio desenvolvimento das civilizações no Oriente e no Ocidente, e que sempre se incentivou esse quociente intelectual, essa habilidade altamente intelectiva do ser se tornar líder, se tornar autônomo, autônoma, formador de consciência, de opinião. Isto tem conseguido alguns resultados, mas do ponto de vista global, não trouxe os resultados de saúde integral, de educação integral, de equilíbrio e harmonia que o ser humano tanto precisa. Tanto assim que, a despeito desse desenvolvimento intelectual em larga escala que a Terra realmente tem realizado, o aspecto emocional, psicológico e, sobretudo, moral está em déficit, numa condição extremamente precária. Pessoas, mulheres e homens altamente intelectualizados não têm emoções educadas, não têm equilíbrio emocional. Por exemplo, vivemos um contexto extremamente grave de condições políticas, econômicas, sociais, psicológicas e morais, sanitárias também. Não podemos esquecer de modo algum as variadas doenças complexas que têm assolado a humanidade, recentemente a pandemia pela Covid-19, mas não se desencarna apenas pela Covid-19. A Terra se encontra numa condição extremamente delicada e grave por vários fatores. A pandemia é o que salta aos olhos pelo número imenso de pessoas que estão desencarnando, adoecendo e desencarnando na Terra. Mas ela é como se fosse a ponta de um iceberg de uma condição de crise há muito instalada, que tem se apresentado pela violência urbana, doméstica, a violência nas ruas, contra mulheres, crianças, pessoas em condições de precariedade econômica e social, preconceitos de toda natureza, desrespeito a si mesmo e ao próximo, agressão e desrespeito à irmã natureza, uma condição global de desequilíbrio que a pandemia é um aspecto que se apresenta em cores mais vivas, dramáticas e atenuantes, pelo sofrimento imenso que vem causando a vida de todos nós, individual e coletivamente. Mas ela é a ponta de um iceberg de uma crise maior, que não é apenas uma crise política, ou uma crise econômica, ou uma crise sanitária. É uma crise também moral. E nessa perspectiva espírita é, sobretudo, uma crise moral. Porque se a gente pensar na perspectiva de mulheres e homens das mais variadas idades, educados moralmente, essas mulheres e homens nos postos, cargos e posições que ocuparem no mundo, seja uma posição de destaque em cargos políticos, na frente de empresas, instituições sociais, no seu próprio lar, nas instituições educacionais, nas instituições de saúde, enfim, em qualquer lugar do planeta, uma mulher e um homem de bem, uma mulher e um homem educados moralmente realizam prodígios no processo de redenção, de renovação, de educação ou reeducação, não só de si mesmo ou de si mesmo, mas de todos que estão vinculados a esse processo de crescimento. A educação moral precisa estar presente e muitas vezes deixamos ela simplesmente em segundo plano ou em plano nenhum. Nos preocupamos numa educação formal, que é importante, não se pode discutir isso, mas caminhamos e raciocinamos como se a educação moral fosse acontecer por si só, de per si. Quer dizer, a criatura humana precisa ser formalmente educada
nas melhores escolas que se puder pagar, ou otimizando e qualificando cada vez mais o ensino público, mas esquecemos que a educação do ser também tem que ter igual atenção. O processo de autoeducação acontece de uma forma mais qualificada quando há uma preocupação legítima com isso. Quando há processos facilitadores, a criatura reencarna numa forma infantil. Reencarna numa forma de inexperiência em que suas existências passadas estão, por assim dizer, amortecidas naquele véu de esquecimento que Allan Kardec falava. Então, crianças precisam da experiência, da sabedoria, do exemplo de adultos, mães, pais, tios, avós, professores em escolas, evangelizadores nas instituições religiosas, pessoas adultas que têm experiência, que têm um compromisso com a ética, com a moral, com a educação nessa perspectiva. Crianças e jovens e as pessoas em geral não precisam apenas da educação formal, da instrução ministrada pelas instituições escolares, em todos os níveis de gradação, desde a formação primária, a alfabetização, até uma pós-graduação, por assim dizer. É preciso que isso tudo seja acompanhado por uma educação moral. O intelecto que não é norteado pelo amor traz resultados bastante equivocados para o ser individualmente falando e para a coletividade. Nós todos sabemos o quanto a inteligência norteada pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos interesses meramente horizontais da vida terrestre pode trazer de abuso, de exploração, de escravização, de interesses extremamente cruéis e hediondos, voltados para uma ou outra pessoa, para este ou aquele grupo, em prejuízo claro e consciente contra a maioria das pessoas, que são humilhadas, oprimidas, escravizadas e mantidas na opressão, na ignorância, na ausência de uma vida digna, que é direito de todo cidadão em qualquer lugar do planeta Terra, que é direito de todos nós que somos filhos de Deus. Está lá a lei de igualdade no Livro dos Espíritos, que é uma lei que nos coloca em pé de igualdade como filhos de Deus em todo o planeta Terra, melhor dizendo, em todo o universo. Essa é uma premissa e uma prerrogativa fundamental e que Jesus nos ensinou muito claramente com suas parábolas e os seus exemplos. Todos somos filhos de Deus, filhos do amor, filhos da luz, do nosso Pai Celestial. Isso quer dizer que somos irmãos e, como tais, temos os mesmos direitos. Partimos de uma mesma premissa de simplicidade, de ignorância, que Deus assim estabeleceu para dar a todos a oportunidade de ter o mesmo ponto de partida. Mas ao sairmos da simplicidade e da ignorância, este nosso Pai Celestial, Deus, ou como cada um queira chamar conforme suas crenças pessoais, Ele nos deu e nos dá diariamente todas as oportunidades de crescermos, não de superarmos uns aos outros, mas de nos auto-superarmos. Por isso é que, quando se pensa em redenção ou salvação, seja qual for a palavra que se queira utilizar, como uma perspectiva de sairmos da condição de desarmonia, de desequilíbrio em que nos encontramos agora nessa transição planetária, é preciso que trabalhemos a educação de todos, partindo da autoeducação. Que todos aqueles que têm um compromisso sério com a ética, com a honestidade, com a verdade maior que vem de Deus, com o compromisso do amor divino que Deus nos ensinou através de Jesus e todos os seus discípulos, é um compromisso de redenção. É esse o sentido de salvação, não é que um salve o outro. Cada um aprende o processo de autoeducação, de autossalvação. O Espiritismo ilumina a consciência para que cada um caminhe com seus próprios pés. E nós outros, que nos apresentamos como espíritas, não somos privilegiados, nem melhores nem piores do que ninguém. Somos servidores, trabalhadores da última hora, que cada um no seu lugar precisa ocupar esse papel de ser facilitador do processo de conscientização, de iluminação de consciências, a começar pela própria. Porque enquanto a gente não interiorizar
e vivenciar os ensinamentos de Jesus com o nosso próprio esforço cotidiano, não nos tornamos instrumentos dos bons espíritos, não seremos instrumentos adequados. Lembremos que, conforme Kardec aprendeu com os bons espíritas, o espírita adequado, o espírita que tem esse compromisso ético e moral com a doutrina, é aquele que, mais do que divulga com as palavras os ensinamentos espíritas, é aquele que se esforça em viver. O espírita é aquele que adequadamente se esforça para ser melhor a cada dia. E que mesmo quando cai em fracasso, mesmo quando tem algum... Vamos trocar fracasso por insucesso. Fracasso é uma palavra psicologicamente não muito adequada, mas insucesso é algo concreto, faz parte da vida humana. Ter sucessos e insucessos. Mas o Espiritismo nos ensina que é preciso se levantar e começar de novo, de novo e de novo, tantas vezes forem necessárias. Este é o trabalho da educação que o Espiritismo nos propõe e que podemos e devemos compartilhar uns com os outros, a começar dentro de casa, com a nossa família, virtualmente com os colegas, companheiros, com aqueles que buscam orientação, conselho, diretrizes, não por sermos donos da verdade, porque para nós o nosso parâmetro é e sempre será Jesus. Não é o espírita, é Jesus. Jesus é a pedra, é a base fundamental sobre a qual todos os edifícios culturais, sociais, econômicos, políticos, religiosos, filosóficos ou de qualquer outra natureza devem se edificar. E toda edificação que tem uma base segura, uma rocha segura, não haverá pandemia, não haverá caos político, nem econômico, nem de qualquer outra natureza que irá derrubar uma edificação que tem uma base sólida. Mas aqui não tem. A qualquer edificação que está sobre a areia, sobre mentiras, falácias, fanatismos, sobre desserviço à conscientização, à maturidade psicológica, ao desenvolvimento ético-moral, essas instituições ou indivíduos que se comportem dessa maneira lamentável, equivocada, lamentavelmente terão que responder, enquanto pessoas, enquanto instituições, sobre esse desserviço à verdade, ao bem, à ética, que precisamos com muita urgência. O que o Espiritismo nos esclarece é que a obra de redenção de Jesus é uma obra de educação. A obra de educação de Jesus é uma obra de redenção. E como o Espiritismo se propõe a ser, e o é, o cristianismo redivivo, porque traz Jesus de volta numa linguagem filosófica, científica e moral, que é fácil de compreender pela sua cristalinidade, pela sua franqueza, pela palavra fácil, pelo texto fácil que qualquer um de nós pode ler, compreender, assimilar e experimentar, viver. Essa doutrina espírita que nós todos abraçamos conscientemente, ela nos convida a este processo de autoeducação, a esse processo de autorredenção. Jesus é modelo e guia da humanidade, mas o esforço é nosso. O esforço é nosso, por isso que a missão do Espiritismo é educar, porque educar é uma perspectiva de salvar no contexto de redenção. Espiritismo é educação, é redenção, é caminhar para a autossuperação, para a conquista da plenitude, para a identidade com Cristo, para a identidade com o Deus em nós, com o divino em nós. Mais do que nunca é preciso autoeducar-se, porque no processo de autoeducação nos tornamos instrumentos um pouco menos imperfeitos para que os bons espíritos ajudem na transição da era de expiação e provas para um mundo novo de regeneração. Jesus continua aguardando por nós, mas não que a gente fique sentado, deitado eternamente em berço esplêndido, mas que sejamos os autoeducadores e educadores de nossos irmãos que se permitam compartilhar conosco o processo de crescimento. Nós aprendendo com o próximo aprendendo com cada um de nós. Juntos, de mãos dadas, mas com o contributo individual do esforço de cada um. Assim, poderíamos imaginar a terra nova, o mundo novo de regeneração. Sim, o Espiritismo é uma obra de redenção, porque é uma obra de educação. Meus queridos irmãos, neste momento, uma trabalhadora da Casa Espírita, Irmã Rosa,
irá realizar a prece e a fluidificação da água. Que Jesus nos abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Muita paz. Deus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que paramos em nosso dia e podemos elevar nossos pensamentos a Ti, Senhor, através dessa doutrina consoladora, encontrarmos paz, força e esperança para caminharmos aqui na terra. Senhor, que os ensinamentos do Cristo fiquem vivos em nós. E assim, Senhor, aprendamos com esse momento a sermos mais solidários, mais fraternos, levando esperança, consolando os aflitos, aliviando as dores, Senhor. Pois já aprendemos, Pai, que a nossa felicidade só será possível quando todos na terra forem felizes também. Pai, cuide de todos que sofrem dores físicas, sofrem dores morais, Senhor. Que a nossa palavra, com todos aqueles que convivemos, sejam de força, seja de paz, consolemos os aflitos, aliviemos as dores, Senhor. Sejamos seus verdadeiros discípulos, Pai. Maria, Mãe bendita, nós rogamos, abrace a todos aqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em leitos, Senhor, de dor, de aflição. Maria, console as famílias, para que encontrem em Ti o exemplo de força e assim possam seguir adiante, realizando a vontade de Deus, nosso Pai. Espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, nós rogamos, fluidifique as águas, derrame nelas o remédio que leva alívio das dores